Olá, amados, aqui é o pastor Marcos e nessa videoaula vamos estudar a Tanakh, a Bíblia Hebraica dos Judeus. Então, esse estudo está no módulo 1 de Bibliologia do curso Mestre em Bíblia do Seminário Paulo de Tarso. Então, você que é nosso aluno pode nos acompanhar. O estudo está na página de número 15. O que vamos estudar nessa videoaula? Vamos estudar a formação, o agrupamento da Bíblia Hebraica em paralelo com a Bíblia Evangélica, que é, de fato, a Bíblia Protestante. Então, a Bíblia Hebraica contém 24 livros e também 22 livros, enquanto que a Protestante, a Bíblia Evangélica, contém 39 livros. Mas é a mesma Bíblia, parece ser um mistério, não é a mesma Bíblia. O Antigo Testamento dos Judeus, com 24 livros, e a divisão de Flávio José, com 22 livros. Então, é isso aqui que nós vamos estudar nessa videoaula, certo? Vamos começar primeiro com o significado da palavra Tanar. A palavra Tanar são 3 palavras, 3 divisões. Então, são 3 sílabas que formam a palavra Tanar. A primeira sílaba, Tá, que representa a Torá, que é a lei, a lei de Moisés, também conhecido como o Pentateuco. A segunda é Nar, que é Nevim. E a terceira é Ka, que é Ketuvim, que são os escritos. Então, Torá, a lei de Moisés, Nevim, os profetas, e Ketuvim são os escritos. E nós temos uma referência bíblica sobre esses 3 livros, que está no Evangelho segundo Lucas, no capítulo 24, no versículo 44, quando Jesus, ele diz assim: depois lhe disse, são essas palavras que vos falei, estando ainda convosco, que importava que se cumprisse tudo o que de mim estava escrito na lei de Moisés, nos profetas e nos salmos. Aqui usa salmos, mas no caso aqui são os escritos. Então, exatamente a Tanar, que é a lei, Torá, os profetas, que é Nevim, e os escritos, que é Ketuvim. Primeiro nós vamos, na verdade, nós temos aqui, primeira divisão, 24 livros, a segunda divisão, 22 livros, e a Bíblia, a nossa Bíblia, que é a Bíblia Evangélica, com 39 livros, mas são os mesmos livros. Então, como é que pode 39 livros ser igual a 24 livros? Ainda tem também 22 livros. É isso que nós vamos estudar nessa videoaula, porque não existe nenhum mistério, entendeu? Mas, para a gente entender, primeiro vamos para a divisão da Bíblia Protestante, que é a Bíblia Evangélica. Então, nós temos aqui a Bíblia Evangélica, ela é formada de 5 grupos. Então, são 5 divisões. Vamos para a primeira divisão. 5 livros da lei, também conhecido como Pentateuco, que são os livros Gênesis, Êxodo, Levítico, Número e Deuteronômio. Essa na divisão da nossa Bíblia. A segunda divisão são 12 livros históricos, que são eles Josué, Juízes, Ruth, 1ª e 2ª Samuel, 1ª e 2ª Reis, 1ª e 2ª Crônicas, Esdras, Neemias e Esther. O terceiro grupo são 5 livros poéticos, que são eles Jó, Salmos, Provérbios, Eclesiastes e Cantares. O quarto grupo são 5 livros dos profetas maiores, que são eles Isaías, Jeremias, Lamentações, Ezequiel e Daniel. E o quinto grupo, que é a quinta divisão, são 12 livros dos profetas menores, que são eles Oséias, Joel, Amós, Obadias, Jonas, Miqueias, Naum, Abacuque, Sofonias,
Ageu, Zacarias e Malaquias, que vai formar os 39 livros da nossa Bíblia. Ou seja, o que estão falando aqui é somente do Velho Testamento. Porque na Tanakh, a Bíblia hebraica, não entra o Novo Testamento. Então, vamos fazer aqui, estamos comparando somente o Velho Testamento da Tanakh e o Velho Testamento das nossas Bíblias. Agora vamos para a Tanakh. Agora que a gente vai entender que é a mesma Bíblia, não tem nenhum mistério. Porque na nossa Bíblia tem 39 livros e na Bíblia hebraica tem 24 livros. Veja bem, a nossa Bíblia é dividida em 5 partes, 5 grupos. Já a Tanakh são 3 divisões, 3 grupos. O primeiro grupo, que é a Torá, também conhecido como Pentateuco, tem os mesmos livros, é a mesma divisão da nossa, que é Gênesis, Êxodo, Levítico, Número e Deuteronômio. É igualzinho. Agora, no segundo grupo, vocês já vão entender. Veja bem. No segundo grupo, é o grupo chamado Nevim, que são os profetas. Então, quais são os livros que nós temos nesse segundo grupo da Tanakh? Nós temos profetas maiores, profetas menores, Josué, Juízes, Samuel, Reis e Reis. Qual é a diferença? Que na nossa Bíblia, nós temos profetas maiores, nós temos 5 livros. E os profetas menores, nós temos 12 livros. Já na Bíblia hebraica, na Tanakh, não coloca o nome de todos esses livros. Só tem o nome profeta maiores e profeta menores. Só aqui já vai diminuir uma média de uns 15 livros. E tem também na Bíblia hebraica Josué, Juízes e Samuel. Mas não é como em nossas Bíblias, que tem Samuel 1 e Samuel 2. Aqui também tem Reis. Na nossa Bíblia está 1ª, 2ª Reis. E aqui só tem Reis. Então aqui em Samuel e Reis já vai também diminuir mais 2 livros. Então esse é o grupo Nevim, que são os profetas. E o terceiro grupo, que é o Ketuvim. O Ketuvim são os escritos. No grupo Ketuvim tem Salmos, Jó, Provérbios, Ruth, Cantares, Eclesiastes, Lamentações, Esté, Daniel, Esdras, Neemias e Crônicas. Então, aqui tem uma observação aqui. Olhe que Daniel em nossas Bíblias, ele está no conjunto dos profetas. Na Tanakh, ele não está no conjunto dos profetas, que é Nevim. Ele está nos escritos. Então, Daniel aqui é visto como um sábio, não é visto como um profeta. Então, aqui nós já passamos a entender porque 39 livros em nossas Bíblias e 24 livros na Bíblia hebraica Tanakh, que é também conhecido como texto massorético. Porque eles têm um agrupamento diferente. Eles agrupam diversos livros, diminuindo assim o número de livros. É por isso que nossas Bíblias têm 39 livros e na Tanakh só tem 24 livros. Agora vamos para a questão dos 22 livros. Então nós temos aqui a divisão de Flávio Joséfo, que são 22 livros. Flávio Joséfo foi um historiador judeu do 1º século. É uma figura muito importante para o judaísmo e também para o cristianismo. Então, na divisão de Flávio Joséfo, tem uma pequena diferença, certo? Tem uma pequena diferença. A Torá é a mesma coisa da nossa Bíblia, também a mesma coisa da Tanakh, do texto massorético. Gênesis, Êxodo, Levítico, Número e Deuteronômio. Já os profetas, que é Nevim, ele tem Josué, Juízes, Samuel, Reis, Isaías, Jeremias, Lamentações, Ezequiel,
12 profetas menores e Daniel. Olha que Daniel aqui já entra no grupo dos profetas. Natanar entra no grupo dos sábios, os escritos, que é o Ketuvim. Mas na divisão de Flávio José, ele entra na divisão dos profetas, igual em nossas Bíblias. Então, Daniel para José, Flávio José, é um profeta. E tem aqui a terceira divisão, que é o Ketuvim, os escritos. Na divisão de Flávio José, tá Salmos, Jó, Provérbios e Cantares. Então, o que aconteceu? Como Flávio Joséfo, a divisão de Flávio Joséfo é diferente do texto Massoreta, que tem 24 livros, já Flávio Joséfo tem 22 livros. Por quê? Porque Flávio Joséfo, por causa do alfabeto hebraico, que são 22 letras, ele vai diminuir mais 2 livros. Porque cada livro leva uma letra do alfabeto hebraico. Então, o que é que Flávio Joséfo ele faz? Ele vai agrupar Ruth com Juízes e Neemias com Esdras. Então, não tem na divisão de Flávio Joséfo o livro de Ruth escrito, nem o livro de Neemias. Ou seja, o livro de Ruth está agrupado com Juízes e o livro de Neemias está agrupado com Esdras. Então é isso aí. Esse é o mistério, que não é mistério. É dividido de forma diferente, em grupos diferentes, e são livros agrupados. É por isso que no nosso Antigo Testamento, ou Velho Testamento, tem 39 livros, e na Tanar, a Bíblia dos judeus, só tem 24 livros, porque eles agrupam os livros e fica com a numeração menor. E no caso da divisão de Flávio José, ele agrupou mais 2 livros, que são eles, Ruth com Juízes e Neemias com Esdras. Então é isso aí. Então você que gosta de bibliologia, quiser se especializar em bibliologia, nós temos o curso de Mestre em Bíblia, um curso completo. Você só paga uma taxa de manutenção. Então tá aí no rodapé do vídeo o link do nosso site, onde você pode entrar lá no site, pegar os contatos atualizados e se conectar com a nossa secretaria para estar fazendo também a sua matrícula, ok? Então deixa aí um joinha, deixa aí o seu comentário, o que você acha da divisão,